Oi, gente. Então, vamos lá, vamos continuar o nosso estudo de expansão de Laurent, singularidades, resíduos. Então, agora nós vamos dar oficialmente uma definição que eu já venho falado com vocês nas aulas, que são os três tipos de singularidade isoladas. Certo? Então, considere que nós temos uma função f de z, que é analítica em uma vizinhança de um ponto z0, exceto no ponto z0. Então, como nós sabemos, essa função admite uma expansão de Laurent, que é dada por, então, somatório a n, z menos z0 elevado a n, para n indo de 0 até infinito, mais somatório de bn sobre z menos z0 elevado a n, para n indo de 1 até infinito. E essa expansão de Laurent converge, então, em um anel, um disco perfurado, centrado em Z0. Tá legal, gente? Então, a gente vai olhar para essa parte da expansão de Laurent que tem as potências negativas. Então, nós temos aqui B1 sobre Z menos Z0, mais B2 sobre Z menos Z0 ao quadrado, mais etc, né? Mais Bm, Z menos Z0 elevado a M. E aí, no Churchill, ele chama essa parte aqui da parte principal da expansão. E é exatamente ela que nós usamos para classificar as singularidades. Uma observação, estamos supondo que esse Z0 é uma singularidade isolada, tá legal? Apenas nesse caso nós podemos encontrar a expansão de Laurent da função. Ok. Então, o primeiro tipo de singularidade é o que nós chamamos de uma singularidade removível. Então, Z0 vai ser uma singularidade removível se todos esses B's se anulam, tá bom? Então, se Bn é igual a zero para todo n. Nós já vimos alguns exemplos, né? Por exemplo, o caso da função f de z é igual a seno z sobre z. Isso acontece, né? Outro exemplo que vocês podem verificar é 1 menos cosseno hiperbólico z sobre z quadrado, tá legal? Nesse caso, nós temos que z0 igual a zero é uma singularidade removível. Deixo aí de exercício para vocês verificarem. Aqui a singularidade removível também é z0 igual a zero, a origem. Tá legal? Então, nesses dois casos, a parte principal aqui da expansão de Laurent se anula. Certo, gente? Então, esse nome singularidade removível vem do seguinte, vem do fato de que se nós tivermos, então, né, Z0, uma singularidade removível, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os Bn são iguais a zero para todo n. Ou seja, a expansão de Laurent centrada em Z0 é essencialmente a expansão de Taylor, né? Tem apenas potências positivas para n indo de 0 até infinito. Certo? Então, nesse caso, o resíduo, que é o B1, se anula. Nós já havíamos visto isso, né? E aí a gente pode, usando essa expansão de Taylor, que nós sabemos que converge, então, aqui,
nesse disco perfurado, a gente pode redefinir o valor de f em Z0, colocando então como sendo A0. Tá legal, gente? Então, a nossa f agora redefinida dessa forma, torna-se analítica no disco. A gente está incluindo então o zero, ou seja, estamos removendo a singularidade quando redefinimos f de Z0 igual a zero. Então, nós removemos, né, até tirar as aspas, nós de fato, efetivamente, removemos a singularidade Z0. Ou seja, a função ela é bem comportada em uma vizinhança dessa singularidade. Ela é analítica e a singularidade não é, em efeito, singular. Tá legal? Bom, o caso oposto extremo à singularidade removível é o que nós chamamos de uma singularidade essencial. Tá legal? Então, isso vai acontecer quando existir uma infinidade de coeficientes Bn diferentes de zero, certo? Então, Bn é diferente de zero para infinitos n. Certo? Então, por exemplo, é o caso da função e elevado a 1 sobre z, que aí nós podemos escrever, então, aproveitando, né, a expansão de Taylor de e elevado a z, nós podemos escrever a expansão de Loran dessa função como sendo, então, 1 sobre n fatorial z elevado a n, para n indo de 0 até infinito, então isso é 1 mais 1 sobre z, mais 1 sobre 2 fatorial z ao quadrado, etc. Certo? E nós vemos aqui que a parte principal da expansão de Loran de e elevado a 1 sobre z é infinita. Então, portanto, nós temos que a origem é uma singularidade essencial. Então, uma coisa interessante que acontece aqui na vizinhança de uma singularidade essencial é o chamado teorema de Picard, cuja demonstração nós não veremos, mas esse teorema diz o seguinte: em uma vizinhança de uma singularidade essencial, tá? A função atinge qualquer valor finito uma infinidade de vezes, exceto talvez por um valor que ela não atinge. Certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, da função e elevado a 1 sobre z, é fácil a gente ver que essa função atinge qualquer valor finito, diferente de zero, certo? Então, e elevado a 1 sobre z, por exemplo, é igual a menos 1 para uma infinidade de z's. No caso aqui, então, se tivermos 1 sobre z da forma 2n mais 1 πi, nós teremos e elevado a 1 sobre z igual a menos 1, ou seja, se z for, então, 1 sobre 2n mais 1 πi, podemos multiplicar por menos i, então isso daqui dá menos i sobre 2n mais 1 π, isso para n inteiro. Então, a função atinge o valor menos 1 em uma infinidade de pontos, né? Basta que z seja dessa forma. E assim para todos os outros valores finitos, exceto zero, que é exatamente o que diz o teorema de Picard, né? Então, nós temos aqui e elevado a 1 sobre z igual a um certo valor finito W0 para uma infinidade de valores z, desde que W0 seja, claro, diferente de zero. Tá legal, gente? Então, isso é realmente muito interessante, quer dizer,
uma função se comporta de maneira bem caótica, né? Na vizinhança de uma singularidade essencial. Ao contrário do caso de uma singularidade removível, onde a gente pode literalmente remover a singularidade, como nós vimos. Bom, gente, e o último tipo de uma singularidade isolada é o que nós chamamos de polos. Então, Z0 vai ser um polo de ordem m, se Bm for diferente de zero e Bm mais 1, Bm mais 2, né? Todos os que vierem depois, etc., se anulam. Tá legal? Ou seja, Bn é igual a zero para todo n maior que m. Tá bom? Bom, nós já vimos vários exemplos de polos aparecendo. Vamos ver mais um. Vamos considerar aqui f de z igual a 1 sobre z ao quadrado, que multiplica 1 menos z. Bom, existem aqui duas singularidades, né? O z0 igual a 0 e z0 igual a 1. Vamos olhar para o z0 igual a 0, porque é bem simples, é bem fácil escrever a expansão de Laurent de f centrada em z0. Porque o que nós temos aqui é 1 sobre z ao quadrado, que multiplica a série geométrica, ou seja, que multiplica z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. Então, isso é 1 sobre z ao quadrado, multiplica 1 mais z ao quadrado, etc. Então, isso nos dá 1 sobre z ao quadrado, mais 1 sobre z, mais 1, mais z, mais etc. Então, a parte principal da expansão de Laurent tem apenas dois termos não nulos, B1 e B2, certo? Portanto, Z0 igual a 0 é um polo de ordem 2, cujo resíduo é 1, né? Que é o coeficiente B1. E aí, como se comporta a função quando z se aproxima de z0, quando z se aproxima de zero? Então, vejam o seguinte, vejam que se a gente calcular o limite de 1 sobre f de z, quando z tende a zero, então isso é o limite, bom, 1 sobre f de z é z ao quadrado vezes 1 menos z, quando z tende a zero, esse limite dá zero. Então, como nós sabemos de um teorema lá de limites, isso implica que o limite de f de z, quando z se aproxima a zero, isso dá infinito. Tá legal, gente? E esse vai ser, como nós veremos, o comportamento sempre da função quando nós nos aproximamos de um polo, tá bom? O limite de f de z é infinito quando z se aproxima de um polo. Bom, gente, um outro exemplo, se nós considerarmos aqui f de z igual a z2 mais z menos 2 dividido por z mais 1. Então, nós podemos escrever facilmente a expansão de Laurent centrada na singularidade z0 igual a menos 1, fazendo o seguinte. Então, vou colocar em evidência esse z, aqui fico com z mais 1, menos 2, dividido por z mais 1, e separando essa soma aqui, isso nos dá z menos 2, dividido por z mais 1. Isso eu posso escrever como sendo, olha, z mais 1, né? Então, eu tenho que subtrair 1 agora, então, menos 1 mais z mais 1, isso é o z, menos 2 dividido por z mais 1. Então, essa é a expansão de Laurent centrada em z0 igual a menos 1. E vai convergir, então, no disco perfurado z mais 1 maior que 0, menor que infinito.
Por que esse infinito aqui? Porque nós não fizemos nenhuma manipulação, né? A gente só realmente reescreveu essa função e a função é dessa forma para todo z. Então, essa expansão de Loran aqui que nós encontramos converge aqui em C menos a singularidade Z0 igual a menos 1. Ok. Bom, então nós vemos que Z0 igual a menos 1 é um polo de ordem 1, né? Aparece apenas a potência negativa menos 1, cujo resíduo é menos 2. E se nós calcularmos de novo o limite de 1 sobre f de z, quando z se aproxima de menos 1, isso daqui dá o quê? Isso daqui dá, então, limite de z mais 1 dividido por z2 mais z menos 2, quando z tende a menos 1, bom, isso dá 0, porque z mais 1 se anula e z2 mais z menos 2 não se anula quando z é igual a menos 1, né? Z dá menos 2, na verdade, que dá 0. Então, pelo mesmo teorema, nós temos que o limite de f de z, quando z vai para menos 1, menos 1, isso aqui dá infinito. Tá legal, gente? E como eu observei anteriormente, esse é o comportamento de uma função na vizinhança de um polo.